Existem dois tipos de autores e dois tipos de livro quando você vai escrever sobre alguma coisa relacionada à religião ou à Bíblia até. Tem aqueles escritores que pegam um trecho da Bíblia e fazem apenas pequenos comentários. E tem aqueles que pegam trechos da Bíblia e fazem estudos em cima daquilo ali e escrevem boas narrações tentando elucidar ou tentando nos ajudar a entender aquilo. Aqui nós temos um exemplo de dois livros que tentam fazer isso. O primeiro, o escritor simplesmente faz apenas pequenos comentários como se fosse uma coisa simples que não acrescenta nada à sua leitura. O outro já traz textos que complementam aquilo que você leu na Bíblia. Então nós vamos falar hoje de dois livros diferentes. O primeiro é A Cura das Feridas Familiares, do Sidney Telles, e o outro é Ágape, do padre Marcelo Rossi. Vamos começar pelo livro do Sidney Telles, A Cura das Feridas Familiares. Sidney Telles foi deputado estadual em 2002 e também um ministro, né? Acredito que ele foi ministro de Fé e Política da Renovação Carismática Católica. Então ele é um cara participativo na igreja. E ele vai fazer um livro justamente para mostrar as relações familiares entre os personagens da Bíblia e refletir isso nos nossos dias. Por que eu disse que não sabe fazer? Simplesmente eu achei o livro muito aquém do que poderia ter sido. Ele pega vários trechos dos evangelhos, inclusive ele vai pegar aí trecho vamos lá, do Gênesis, Caim e Abel, o trecho desses irmãos até a morte, né, de Abel, tudo, e vai tentar refletir sobre isso nos dias atuais, mas sinceramente ele não consegue. O trecho dele são pequenos comentários que para mim realmente não ajudou em absolutamente nada. Sem contar que eu vou mostrar algo para vocês. O livro dele é quase todo de trechos bíblicos. Tem pouquíssimas coisas que ele escreve ou que ele acrescenta. Aqui você vai ter 3 páginas sobre Isaac e Rebeca e uma página do comentário dele. Então, assim, ele pegou a Bíblia, colocou toda aqui e colocou como se fossem notas de rodapé. Para mim, não reflete em nada as famílias hoje em dia. Não colabora. É mais fácil você pegar a sua Bíblia e você ler mesmo e tirar suas próprias conclusões. Porque o Sidney Telles é simplesmente um comentarista de trechos bíblicos. Talvez essa seja a ideia do livro, não sei, mas para mim, quando eu pego aqui a Cura das Feridas Familiares, eu imaginei, passou pela minha cabeça que ele ia sim pegar trechos bíblicos, aplicá-los nos dias atuais, fazer uma análise daquele trecho e extrair o que pode ser essa cura do título. Realmente não extrai nada, é um livro para mim que passou despercebido e que já foi esquecido. Ao contrário do livro do padre Marcelo Rossi, e talvez isso tenha mais efeito, porque o Marcelo Rossi é um sacerdote, tem uma aproximação mais com a Bíblia. Eu não sei, conheço, não sei qual a aproximação dele com a Bíblia, mas com a escrita passou longe de ser um livro interessante. Já o padre Marcelo Rossi tem uma aproximação melhor com a Bíblia, faz aí diferente do nosso Sidney Telles. Ok, esse negócio de pegar trechos da Bíblia e analisar é uma coisa muito comum. Inclusive, Santo Agostinho faz isso, né? Eu separei para poder ler em janeiro a análise que ele faz do Sermão da Montanha, o Santo Agostinho. Então, assim, é comum você pegar partes e poder analisar. E não é o que acontece no livro do Sidney Telles, mas aqui é o que o padre Marcelo Rossi faz. Esse livro aqui tem uma introdução muito boa do Gabriel Chalita. Gabriel Chalita, apesar de polêmico, surgiu denúncias aí de que não era ele que escreveu os livros dele e patati patatá. Mas aqui a introdução do Gabriel Chalita é uma introdução muito boa e ele começa dizendo dos dias atuais e do significado da palavra ágape. Ágape é o amor incondicional,
o amor generoso, o amor sem limites, puro e livre. Então ele começa explicando, e também no prefácio dele ele vai falar dos dias atuais. Estamos acostumados a viver em um mundo em que as pessoas agem na expectativa de reciprocidade. E realmente o Gabriel Chalita tem razão nisso. É muito difícil alguém que faça algo sem um interesse. Sempre tem um interesse por trás. Para todo mundo. O que não é esse amor puro e livre. Então Gabriel Chalita vai começar falando disso. E também da nossa busca incessante por coisas, né? Quanto mais se tem, mais quer ter. E vai enquadrar isso aí para poder fazer essa abertura do livro do Padre Marcelo Rossi. Gabriel Chalita foi secretário de Cultura do Estado de São Paulo, conheceu o Padre Marcelo Rossi quando convidou ele para ir fazer missa em algumas instituições de caridade, e acabaram que ambos ficaram muito amigos. Mas tá, depois da introdução, o Padre Marcelo Rossi, introdução não, o prefácio, né, do Gabriel Chalita, depois tem a introdução também do Padre Marcelo Rossi, que aí ele vai falar, explicar com mais detalhe esse amor ágape, né? E também falar do significado da palavra. Ágape é uma palavra de origem grega que significa o amor divino. E ele vai desenvolver no seu livro essa análise do amor divino. Aí sim, colocando trechos bíblicos e fazendo uma dissertação sobre esse assunto. Veja a diferença do livro do Sidney Telles. São 3 páginas da Bíblia e uma nota de rodapé, como se fosse fazendo um comentário sobre aquele trecho. O Padre Marcelo Rossi não. Ele coloca aqui 3 linhas do Evangelho e aí ele vai discorrer sobre o assunto aqui, comparando também esses textos sobre o amor divino com outras personalidades do cristianismo. Ou às vezes não, ele até cita aqui Mahatma Gandhi. Então, como um poema da Madre Teresa de Calcutá, ela diz que a coisa mais bela de todas é o amor. Então ele vai comparar os evangelhos com o amor que a Madre Teresa de Calcutá fazia com as suas missões religiosas. E aí ele vai pegar, dessa introdução aqui, trechos do livro de Isaías. Mas ele mesmo já deixa de sobreaviso que ele não vai usar a Bíblia toda. Ele vai utilizar o evangelho de João. Então ele diz que ele poderia encontrar o amor ágape, né, o amor divino, em todas as partes da Bíblia, se não em todas, em muitas partes dela. Mas ele preferiu usar o evangelho, então, do apóstolo João. E ele mesmo diz, este livro não tem a preocupação de explicar com riqueza teológica o evangelho de São João, como fez o Santo Agostinho, em comentários ao evangelho de São João. Santo Agostinho também tem um livro falando desse evangelho. Obra de riqueza inigualável que permanece depois de tantos séculos. Este livro tem uma intenção oracional. É um diálogo que, na condição de padre, faço com os meus filhos. Essa é a proposta do livro. É um diálogo que ele vai fazer usando aí como pano de fundo o Evangelho de João. Tá, existem trechos mais longos? Existe. Você tem uma página aqui inteira de trecho que vai até aqui. Mas depois o capítulo vai ser discorrendo sobre esse trecho e falando desse amor. Além disso, o livro do Sidney Telles também traz ao final de cada capítulo uma oração. A mesma coisa que o Padre Marcelo Rossi vai fazer aqui nesse seu livro. Ao final de cada capítulo, você também tem uma oração. E o bacana, além disso, é que quando ele vai falar deste amor divino encontrado na Bíblia, ele fala e ele explica em que parte está e vai discorrer sobre. Igual ele vai falar das bodas de Caná. Para você que não é pessoa muito chegada na Bíblia, ou que não leu, né, ela toda, bodas de Caná é aquele casamento onde Jesus faz o primeiro milagre dele. Né? Ele vai transformar a água em vinho. E esse fato é um pedido da mãe. Então, ele vai explicar aqui o que significa este amor entre Jesus e Maria através desse trecho da transformação da água em vinho das bodas de Caná. Assim também, como ele vai explicar, um outro trecho, que é a parte em que Jesus vai encontrar com a samaritana no poço. E que ele vai falar que ele é a água da vida, esse amor pela humanidade.
Então, o padre Marcelo, em outros trechos diversos, como a mulher adúltera, o bom pastor, a questão do Lázaro, a questão do amor na amizade, porque Jesus era muito amigo da família de Lázaro e de Lázaro mesmo. Então, você está vendo a diferença entre os dois livros? Aqui o padre Marcelo Rossi vai fazer muitas reflexões sobre esse amor nos vários sentidos. O amor da mãe, o amor do amigo, o amor pelo próximo, de saciar a sede daquelas pessoas. Gostei muito desse livro do padre Marcelo Rossi, mas tem ressalvas. Em 2019, o padre Marcelo Rossi foi processado e acusado de plágio por este livro aqui. Existe uma matéria que passou no Fantástico, se você procurar aqui no YouTube você vai encontrar. A mulher numa pilantra do caramba foi presa porque não foi plágio coisa nenhuma. Ela alegava que dentro desse livro tinha um trecho que o padre Marcelo Rossi tinha copiado dela. E a mulher nunca escreveu nada, a mulher era uma pistoleira danada. Porém, no mesmo vídeo, o mesmo texto que a mulher alega que era dela e que o padre Marcelo Rossi copiou, o padre Marcelo Rossi atribui a Madre Teresa de Calcutá. Também não é. Então, assim, antes de fazer um livro, né, padre? Eu devia ter pesquisado para saber de que era o trecho que o senhor utilizou aqui. Mas tudo bem, né? Só foi um trechinho, tá perdoado. Então, fica aí a dica. Se você quiser dar uma olhadinha aqui no livro do Cisei Teres para saber, né, dos comentários dele sobre a questão da família dentro da Bíblia, fique à vontade, talvez você goste. Aí o problema é seu, mas entre esse livro aqui eu recomendo que você leia a Bíblia, que é muito melhor. Com certeza, né? Mas o que eu quero dizer é que ele não acrescenta nada. E se você quiser uma análise mais profunda deste amor divino, não tão profunda, né? Como ele falou, é um diálogo entre o padre e os seus fiéis, explicando este amor divino no Evangelho de São João, ou João, para você que não é católico, é só João. E as orações também dele são orações bem reflexivas, que se você ler antes de dormir, né, uma por dia, é bem bacana. Você também pode ler um capítulo por dia, são 12 capítulos falando do amor em várias passagens deste Evangelho, tá? Fica a dica deste livrinho aqui, maravilhoso, do padre Marcelo Rossi. Continua assim, seu padre, né? Esse padre um dia que foi só artista, parece mais artista do que padre. Hoje em dia é mais padre do que artista, mas fica a dica, um abraço para todo mundo, se inscreve no... Eu já pedi, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Tchau!